Há uma confusão silenciosa pairando sobre o mundo moderno. Um equívoco profundo, quase invisível, mas que molda a forma como vivemos, trabalhamos e até oramos. Chamamos de prosperidade aquilo que muitas vezes é apenas acúmulo. Chamamos de bênção o excesso e esquecemos que a abundância não é sobre ter mais, é sobre ser mais inteiro, mesmo quando tudo parece faltar. Vivemos em uma época em que a conta bancária é tratada como espelho da alma. Pessoas exaustas, emocionalmente drenadas, repetem mantras sobre sucesso e produtividade, tentando convencer a si mesmas de que a correria é sinônimo de propósito. Mas, no fundo, algo nelas grita por silêncio, por sentido, por uma prosperidade que não desapareça quando o trabalho cessa, quando a atenção se vai, quando o dinheiro acaba. Em Gênesis, prosperar significava frutificar com propósito. A prosperidade era o florescer natural de quem vivia em harmonia com a própria missão. Não era sobre abundância material, mas sobre coerência espiritual. Era sobre viver de forma fértil, multiplicando sentido e não apenas resultados. O homem prosperava porque estava conectado com algo maior que ele. Hoje, prosperar virou meta e não consequência. Sêneca alertou: a pobreza não está na falta de dinheiro, mas na insaciabilidade do desejo. Essa insaciabilidade que nos mantém correndo, atrás de números, status, reconhecimento. Como se cada conquista fosse um alívio temporário para o medo de não ser suficiente. Vivemos como se prosperidade fosse uma escada infinita e não um estado de equilíbrio interior. E nessa corrida muita gente perde o essencial, a serenidade de existir em paz com o que é. Talvez você sinta que está parado na vida, que trabalha, tenta, ora, mas algo parece não fluir. Talvez você tema estar desperdiçando tempo, desperdiçando talentos, desperdiçando a chance de ser quem você poderia ser. Mas respire um instante. Nem sempre a pausa é sinal de fracasso. Às vezes, ela é o convite silencioso da alma, pedindo para você lembrar o que realmente importa. Prosperidade não se mede pelo quanto você anda, mas pelo quanto você permanece inteiro, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Prosperar é permanecer. É resistir à tentação de se perder de si. É entender que a vida pode tirar o que é externo, mas jamais pode roubar a dignidade de quem vive com propósito. A verdadeira prosperidade nasce quando você se torna fonte e não apenas recipiente. Quando você não depende mais do que entra, porque aprendeu a se nutrir daquilo que transborda de dentro. Hoje convido você a deixar que esta reflexão toque fundo, não como uma promessa de riqueza, mas como um retorno àquilo que é real. Porque a prosperidade que ninguém ensinou é aquela que não se exibe, não grita, não compete. Ela apenas floresce, em silêncio, no ritmo exato de quem confia. E é sobre essa confiança, sobre o que significa na prática prosperar com sabedoria, presença e serenidade, que vamos caminhar juntos a partir de agora. Prosperidade não é o quanto você possui, é o quanto você permanece inteiro, mesmo quando perde. Diga nos comentários: eu permaneço inteiro, mesmo quando o mundo me testa. E ao escrever, permita que essas palavras se tornem um compromisso com sua própria paz. Se este tema já tocou algo em você, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Este espaço existe para te lembrar que prosperar é viver em profundidade e não em velocidade. Aqui, cada palavra é um convite ao reencontro com o seu próprio valor. Agora que você chegou até aqui, silencie um instante. Respire. O que você sente é o início do florescer. A partir daqui, caminharemos juntos rumo a todas as verdades sobre prosperidade. Existe um erro silencioso que habita os corações sinceros de quem busca prosperar. Um erro que raramente é percebido porque nasce de uma boa intenção. O desejo de melhorar, de vencer, de finalmente viver com dignidade e paz. Mas é nesse desejo que muitos se perdem. Acreditam que prosperidade é uma espécie de prêmio moral, uma recompensa
que o universo concede apenas aos justos, aos esforçados, aos que fazem tudo certo. No entanto, a própria Bíblia nos lembra que o sol nasce para justos e injustos. Prosperidade, portanto, não é medalha, é consequência. Muitos confundem fé com esforço cego, como se quanto mais se cansassem, mais dignos se tornassem de receber algo em troca. Mas o cansaço não é prova de merecimento. Ele muitas vezes é sinal de desalinhamento. Prosperar é agir com sabedoria, e não apenas com intensidade. Há pessoas que fazem muito, mas sentem pouco. Produzem tudo, menos sentido. Estão em constante movimento, mas sem direção. E quando param, percebem o vazio que o movimento disfarçava. Epicteto escreveu que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa visão sobre elas. Esse pensamento revela um segredo antigo. Não é a realidade que define a prosperidade, mas a forma como você a enxerga. Se o olhar está contaminado pela comparação, pela urgência ou pela sensação de que nunca é suficiente, então até a bênção se transforma em fardo. Prosperar exige uma mente disciplinada, capaz de discernir entre aquilo que alimenta e aquilo que apenas anestesia. Vivemos em uma era de dopamina. Cada notificação, cada conquista, cada nova meta desperta um breve lampejo de prazer, e logo o vazio retorna, pedindo mais. O cérebro confunde esse estímulo passageiro com progresso, e a pessoa acredita estar crescendo quando, na verdade, apenas gira em círculos. É a ilusão do movimento. A ilusão de que estar ocupado é o mesmo que estar evoluindo. O verdadeiro crescimento é silencioso. Ele não se mostra nas redes sociais, não se traduz em números, nem se mede por aplausos. Crescimento é quando você começa a escolher o que te faz inteiro, e não apenas o que te faz parecer bem. É quando você aprende a dizer não às pequenas distrações que roubam sua energia vital. É quando você percebe que certas recompensas não valem o preço da sua paz. A mente que busca prosperar sem compreender esse princípio se torna escrava do próprio desejo. Ela corre sem destino, acreditando que chegar é o mesmo que despertar. Mas prosperar não é chegar. É permanecer lúcido no caminho. É caminhar com presença, sem se perder de si em meio ao barulho do mundo. Talvez a sua mente, como a de muitos, tenha confundido progresso com pressa, movimento com sentido, esforço com propósito. Se for assim, respire fundo e lembre-se, não há fracasso em recomeçar. Há sabedoria em parar para entender onde a estrada realmente leva. O erro invisível de quem busca a prosperidade é acreditar que ela está no futuro. Mas prosperidade é agora. É o instante em que você se percebe inteiro, lúcido, e entende que nada precisa ser acrescentado para que você já seja suficiente. A verdadeira prosperidade nasce quando você começa a nutrir aquilo que te mantém vivo por dentro e não apenas ocupado por fora. Escreva nos comentários: eu escolho o que me alimenta, não o que me anestesia. E ao escrever, sinta que esta decisão simples já é um ato de prosperidade. Leia também o que os outros estão escrevendo. Às vezes, a palavra de outro caminhante pode ser o espelho que te ajuda a lembrar que você não está só nessa busca. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza e permita que essa jornada continue dentro de você. Aqui, prosperar é uma prática de consciência e cada reflexão é uma semente plantada no solo da sua alma. Agora caminhemos mais fundo, porque compreender o erro é apenas o primeiro passo. O próximo é reconhecer as ilusões que vestem o nome de fé, mas escondem o medo. Vivemos em uma era em que o discurso da abundância se tornou produto. Há quem venda promessas travestidas de fé e quem confunda a espiritualidade com mágica emocional. O mito moderno diz que basta pensar positivo e tudo florescerá, mas a verdade é mais profunda e menos confortável. Jesus não prometeu riqueza material, prometeu abundância de sentido. Ele não falou sobre ter mais, falou sobre ser mais. O que nos preenche não é o que possuímos, é o que compreendemos sobre o propósito de existir. Muitos buscam na fé uma forma de escapar da dor, quando a fé verdadeira
é justamente o que nos faz atravessá-la. Criamos uma espiritualidade que conforta, mas não transforma. Uma fé que promete atalhos, mas evita confrontos. Assim, confundimos milagre com fuga e chamamos de bênção o que apenas nos impede de amadurecer. Prosperidade não é ausência de dor, é presença de consciência. Quem entende isso deixa de esperar recompensas mágicas e começa a cultivar discernimento. A mente tem o hábito de criar atalhos para evitar o que teme. Chamamos esses atalhos de crenças, mas na verdade são defesas. Fingimos confiar em Deus, quando apenas tememos enfrentar o espelho. Repetimos frases sobre gratidão, mas dentro de nós mora um medo silencioso de perder o controle. A fé que nasce do medo não liberta, apenas disfarça a insegurança. Por isso, o primeiro passo para prosperar é admitir onde a fé termina e o medo começa. Quando Jesus falou sobre vida em abundância, ele não se referia a bens, mas à plenitude interior. Aquele que vive em propósito não precisa correr atrás do que o completa, porque já é completo. A abundância verdadeira nasce da coerência entre o que se acredita e o que se pratica. E esse tipo de prosperidade não pode ser vendida, porque é fruto de transformação, não de transação. A verdadeira prosperidade é silenciosa. Não promete atalhos, mas oferece clareza. É o estado de quem entende que a fé não substitui a responsabilidade, ela a fortalece. Prosperar é olhar para dentro e descobrir que o medo disfarçado de fé não precisa mais te governar. Se esta mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários: minha fé é coragem, não fuga. Que essa frase se torne o lembrete de que prosperar é um ato de lucidez. E lembre-se, no canal O Roteiro da Riqueza, cada palavra é um chamado à maturidade espiritual. Porque prosperidade não é repetir o que o mundo prega, é aprender a ouvir o que a alma realmente precisa. Existe uma sabedoria antiga escondida nas entrelinhas dos provérbios. Nela, prosperar nunca foi sinônimo de ter mais, mas de viver sem dor desnecessária. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Essa frase não fala sobre isenção de desafios, mas sobre um estado de equilíbrio em que o ganho não custa a alma. O problema não está em enriquecer, mas em acumular dores no processo. Muitos prosperam materialmente, mas se tornam pobres de serenidade, exaustos de manter aquilo que construíram à base de medo e vaidade. O sábio e o tolo vivem sob as mesmas circunstâncias, mas reagem de formas opostas. O tolo multiplica ganhos, o sábio multiplica sentido. O primeiro mede o valor da vida pelo que pode contar, o segundo, pelo que pode oferecer. E há uma diferença profunda entre o homem que busca segurança e o que busca significado. Um vive tentando provar algo para o mundo, o outro vive em paz, mesmo quando ninguém o aplaude. Prosperidade não é conquista exterior, é resultado da harmonia entre o propósito e a ação. A mente humana, movida pela necessidade de reconhecimento, acaba confundindo visibilidade com valor. Queremos ser vistos, lembrados, admirados, mas a sabedoria dos provérbios nos alerta. O homem que busca aplausos planta vento, e o vento não alimenta ninguém. Prosperar é aprender a agir sem precisar ser notado, é servir sem se exibir. É plantar silenciosamente, sabendo que o fruto virá no tempo certo. A verdadeira prosperidade começa quando a pergunta muda: de quanto eu tenho, para quem estou me tornando? O que você acumula dentro de si enquanto busca fora? Raiva, inveja, ansiedade? Ou serenidade, gratidão e paciência? Porque o que se acumula internamente molda a forma como tudo floresce externamente. E não há prosperidade que sobreviva em um coração endurecido. Prosperar, segundo Provérbios, é viver com leveza e sabedoria. É permitir que cada conquista venha sem o peso da vaidade e que cada perda traga consigo um aprendizado. É compreender que riqueza verdadeira não é aquilo que se exibe, mas aquilo que permanece. Escreva nos comentários: multiplica o sentido e não apenas ganhos. Que essa frase se torne o lembrete de que a bênção que não traz dores
é aquela que nasce do equilíbrio interior. E se deseja aprofundar esse entendimento, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada reflexão é um retorno à essência do que significa prosperar de verdade. Por muito tempo, acreditamos que prosperar era apenas uma questão de esforço, foco e mentalidade. Mas a neurociência moderna tem mostrado que prosperidade também é uma questão de química interna. Dentro de nós, dois mensageiros silenciosos decidem como experimentamos a vida: a dopamina e a serotonina. A dopamina é o impulso da busca, a faísca que nos move em direção ao que desejamos. A serotonina é o alicerce da satisfação, o que nos permite desfrutar do que já temos. Quando há desequilíbrio entre essas duas forças, corremos sem nunca chegar, buscamos sem nunca descansar. Vivemos intoxicados de dopamina. Cada meta, cada notificação, cada promessa de sucesso ativa o sistema de recompensa do cérebro e cria a ilusão de progresso. Essa ilusão nos mantém viciados em conquistas rápidas, em movimentos constantes que mascaram o medo de parar. O problema é que o excesso de estímulo esgota o sistema nervoso e o que deveria ser prazer se transforma em ansiedade. A mente, então, não sabe mais o que é abundância porque perdeu o senso de presença. A prosperidade interior depende de equilíbrio químico tanto quanto de sabedoria espiritual. Não é apenas sobre pensar positivo, é sobre acalmar o corpo para que a mente possa ouvir o coração. Quando o cérebro vive em modo de sobrevivência, ele interpreta cada desafio como ameaça e a abundância se torna invisível. O medo da escassez ativa a amígdala cerebral, a parte responsável pelas reações impulsivas. Assim, tomamos decisões financeiras e emocionais movidos pelo medo e não pela clareza. Prosperar, à luz da neurociência, é aprender a respirar antes de agir. É permitir que o corpo se estabilize antes de decidir. Quando respiramos conscientemente, enviamos um sinal ao sistema nervoso de que estamos seguros. E quando o corpo entende que está seguro, a mente pode, finalmente, enxergar possibilidades em vez de perigos. Esse é o ponto em que a biologia encontra a espiritualidade. A serenidade física se torna ponte para a lucidez emocional. Prosperidade, então, não é apenas um conceito filosófico. É também um estado biológico de equilíbrio. Quando você aprende a desacelerar, a respirar e a sentir gratidão pelo que já é, o cérebro começa a produzir serotonina e o mundo volta a parecer suficiente. Prosperar é, antes de tudo, um ato de presença. Escreva nos comentários: eu escolho respirar antes de reagir. Que essas palavras te lembrem de que prosperar é um processo que começa dentro, onde o silêncio regula a mente e a consciência desperta para o essencial. E lembre-se, no canal O Roteiro da Riqueza, cada reflexão é uma ponte entre ciência e alma, entre cérebro e coração, porque prosperidade é equilíbrio, e equilíbrio é sabedoria. Toda escassez começa na mente, muito antes de se manifestar na realidade. Não é a falta de dinheiro que gera miséria interior, é a falta de identidade. Quando o ser humano se esquece de quem é, começa a buscar valor em tudo o que pode possuir. O problema é que nada externo pode preencher um vazio existencial. Assim, ele trabalha, acumula, conquista, mas continua com a sensação de estar perdendo algo invisível. Prosperidade não é o quanto entra na sua vida, mas o quanto permanece, e nada permanece quando a base é o medo. A história de Adão mostra isso com clareza. Ele se escondeu antes de perder o Éden. O medo veio antes da perda. Isso significa que a escassez não começa com a ausência, começa com a separação interior. Quando você acredita que algo falta em você, o mundo passa a refletir essa crença. A mente, dominada pelo medo, sabota o próprio caminho e, inconscientemente, cria situações para confirmar o que acredita. Eu não mereço, eu não consigo, eu não sou suficiente. Assim, a escassez se torna uma profecia autoalimentada. A psicologia moderna explica esse ciclo como autossabotagem. A pessoa inconscientemente busca repetir aquilo que confirma sua dor. Gasta o que ganha, desiste quando está prestes a vencer
Escolhe relacionamentos que a diminuem. É como tentar encher vasos rachados. Não importa o quanto se coloque dentro, tudo escorre. A rachadura é a ferida da identidade. É a falta de amor próprio, de perdão, de reconciliação com a própria história. Prosperar exige curar essas rachaduras, porque não há abundância que resista em um coração que ainda acredita ser indigno. Sêneca dizia que ninguém é pobre quando se contenta com o que tem. Mas o contentamento não é conformismo, é reconhecimento. É olhar para a própria vida e perceber que o que falta em aparência talvez esteja apenas sendo reorganizado para florescer em outra forma. Quando o olhar muda, a frequência interna muda. E quando a mente se cura da ilusão da carência, o mundo responde em abundância natural. A raiz espiritual da escassez é o esquecimento de que somos parte do todo. Quando lembramos disso, a urgência se dissolve e a confiança retorna. Prosperar é restaurar o elo com o divino que habita dentro de cada um de nós. É acreditar que nada realmente nos falta, apenas nos afastamos do sentido do que já temos. Escreva nos comentários: eu me reconcilio com a minha própria abundância. Ao escrever, sinta que essa frase é uma semente plantada em um novo solo interior. E se esta mensagem ressoou em você, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui a prosperidade é tratada como o que ela realmente é, o estado natural de quem se lembra de si. A pressa é o disfarce moderno da incredulidade. Ela surge quando a mente, impaciente, tenta controlar o tempo e forçar a colheita antes da estação certa. A pressa é o reflexo do medo de não ser amparado. É a tentativa de tomar das mãos da vida aquilo que ainda está sendo preparado. Quem confia não se apressa. Quem confia compreende que o tempo não é inimigo, mas parte do processo de amadurecimento. A pressa, por outro lado, transforma o caminho em peso e o coração em campo de ansiedade. Vivemos em uma cultura que glorifica a urgência. Tudo precisa ser imediato. Tudo precisa gerar resultado. Tudo precisa ser mostrado. Mas a alma não cresce nesse ritmo. O que amadurece de forma saudável amadurece lentamente, em silêncio, longe dos olhos apressados. O agricultor entende isso. Ele planta, rega, espera. Sabe que nenhuma semente floresce mais cedo apenas porque o desejo foi intenso. A vida também é assim. Quando apressamos o tempo, não colhemos frutos, colhemos imaturidade. Sêneca alertava: quem tem pressa de viver, vive como se fugisse de si mesmo. Essa é a essência da ansiedade moderna, a fuga. Fugimos do silêncio, da pausa, da espera, porque tememos o encontro com a própria vulnerabilidade. Mas é justamente nesse espaço entre o desejo e a realização que a sabedoria nasce. Prosperidade não é conquistar depressa, é sustentar com serenidade o que chega. Tudo o que vem antes do tempo certo cobra um preço alto depois. A mente em pressa é como um coração sem raiz, agitado, frágil, facilmente abalado. Por isso, aprender a esperar é um ato de poder. A espera não é um obstáculo, é o próprio campo onde a fé se fortalece. Quando você aceita o ritmo da vida, o que antes parecia atraso se revela como proteção. O tempo não está contra você. Ele está moldando você para aquilo que ainda não poderia ser sustentado. A pressa destrói a prosperidade porque rouba o que há de mais precioso nela: a paz. Prosperar é ter tempo interno. É não se apressar para chegar, porque já se sente completo no caminho. É saber que cada passo tem seu instante sagrado e que nada se perde quando o coração aprende a confiar. Escreva nos comentários: eu descanso no tempo certo das coisas. Essa frase é uma chave espiritual. Ela lembra que a prosperidade verdadeira floresce apenas em solo calmo. E se você busca esse tipo de riqueza, a que nasce do equilíbrio, não da pressa, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é uma pausa que ensina o coração a respirar no ritmo da sabedoria. A dor tem uma linguagem própria. Ela fala em silêncio, ensina sem palavras e revela verdades que a alegria não tem coragem de mostrar. É na dor que a alma amadurece, porque tudo o que é falso cai,
e tudo o que é essencial permanece. A história de Jó é um testemunho disso. Ele prosperou depois da perda, e não apesar dela. A dor não o destruiu, depurou. Fez com que o ouro interior viesse à tona. É assim com todos nós. A dor é o fogo que queima o excesso, até que reste apenas o que é verdadeiro. Prosperar não é viver sem dor, é aprender a transformá-la em sabedoria. A dor mostra onde você ainda se apega, onde ainda confunde valor com posse, fé com controle. Mostra que há partes suas tentando segurar o que já precisa ser deixado. E quando tudo parece desmoronar, o que realmente está ruindo não é você. É a ilusão do que você pensava ser. É o falso eu que precisa morrer para o verdadeiro florescer. Muitos acreditam que prosperar é vencer sem sofrer, mas é justamente o contrário. É suportar com dignidade o que precisa ser enfrentado. É olhar para a ferida e perguntar: o que essa perda está tentando me ensinar? Porque toda perda carrega uma semente de propósito. É ela que, no tempo certo, germina em clareza e força interior. Jó entendeu isso. Ele descobriu que o que Deus tira com uma mão, devolve com outra, mas não da mesma forma. Devolve em maturidade, em visão, em paz. A dor revela se a sua prosperidade é sustentada por bens ou por essência. Se o seu valor depende do que você tem, a perda te destrói. Mas se depende do que você é, a perda apenas te purifica. O sofrimento, quando vivido com consciência, se transforma em poder silencioso. O mesmo fogo que queima também ilumina. E quando a dor é compreendida, ela deixa de ser castigo e se torna portal. A prosperidade verdadeira nasce dessa alquimia, a transformação do sofrimento em sabedoria. Quando você entende isso, deixa de temer as quedas, porque sabe que cada uma delas está te moldando para algo maior. Escreva nos comentários: eu acolho a dor como mestra e não como inimiga. Que essas palavras sejam o lembrete de que cada lágrima tem propósito. E se essa mensagem ressoou em seu coração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, prosperar é um ato de coragem. A coragem de se tornar inteiro, mesmo depois de se quebrar. A comparação é uma das prisões mais sutis da alma moderna. Ela se disfarça de inspiração, mas frequentemente é uma forma disfarçada de autodepreciação. É a voz silenciosa que sussurra: você deveria estar mais à frente. Essa voz corrói a paz interior, porque coloca o valor da própria vida nas medidas alheias. A inveja, como diziam os antigos, é a forma mais sutil de idolatria. É desejar a trajetória do outro enquanto abandona a própria. Nenhuma alma prospera quando se afasta do seu próprio caminho. O cérebro humano, em sua busca por pertencimento, é naturalmente comparativo. Ele libera dopamina quando se sente superior e retira prazer quando se sente inferior. Essa oscilação química cria um vício invisível. Precisamos nos comparar para nos sentir vivos, mas a longo prazo, esse hábito drena energia, destrói foco e alimenta um ciclo de insatisfação crônica. As redes sociais potencializam isso, transformando a vida em um palco de ilusões cuidadosamente editadas. O que é mostrado ali, raramente, é o que é vivido. A Bíblia ensina um antídoto poderoso. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O contentamento é o contrário da comparação. Ele não é passividade, é sabedoria. É compreender que o tempo de cada um é único e que nada floresce fora do seu próprio ritmo. Quando o olhar se volta para dentro, o coração para de medir e começa a agradecer. E a gratidão por si só já é um sinal de prosperidade interior. Comparar é tentar viver a vida alheia dentro da própria alma. E isso é impossível. Cada pessoa carrega uma estrada, um aprendizado, um destino que só faz sentido para quem o percorre. O que te pertence nunca será perdido, e o que não te pertence nunca trará paz. Prosperidade não é ter o que o outro tem, é estar em paz com o que é seu. E quando essa paz se instala, a inveja se dissolve naturalmente, porque a alma reconhece sua própria completude. A armadilha da comparação se desfaz quando você celebra o sucesso alheio como se fosse o seu.
porque, de certa forma, é. A prosperidade de um irmão é uma lembrança de que a vida continua abençoando quem acredita, quem permanece, quem confia. Escreva nos comentários: eu celebro o bem do outro, porque a prosperidade é compartilhada. Ao escrever, você reafirma que há espaço para todos florescerem. E se deseja continuar aprendendo a prosperar com serenidade e propósito, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada reflexão é um lembrete de que o seu caminho é sagrado e ninguém pode vivê-lo por você. Muitos não prosperam não por falta de capacidade, mas por excesso de orgulho. O orgulho é uma armadura que parece proteger, mas na verdade isola. Ele fecha as portas da escuta, impede o aprendizado e transforma o coração em território infértil. Há quem confunda independência com soberba, autonomia com isolamento, autoconfiança com prepotência. Mas o orgulho é apenas medo travestido de força. O medo de ser visto como pequeno, o medo de depender, o medo de aprender. O ego não suporta a humildade. Ele despreza quem está abaixo e inveja quem está acima. Vive em constante comparação e defende a própria imagem como se fosse identidade. No entanto, prosperar exige o oposto: abertura. Quem se fecha para o novo, para o conselho, para a correção, estagna. O provérbio milenar diz: a soberba precede a ruína. Essa não é apenas uma frase moral, é uma lei psicológica. O orgulho endurece a mente e impede o fluxo natural da sabedoria. A neurociência confirma esse princípio espiritual. Quando nos sentimos envergonhados, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela aprendizagem e discernimento, literalmente se fecha. É como se a mente se desligasse da capacidade de crescer. O orgulho, movido pela vergonha inconsciente, nos faz reagir, justificar, culpar. E enquanto isso, a oportunidade de evoluir passa despercebida. A prosperidade se afasta, não porque não exista, mas porque não há espaço interno para recebê-la. A humildade, ao contrário, é força refinada. Ela permite aprender com qualquer um, escutar sem precisar vencer, reconhecer erros sem perder dignidade. O coração humilde permanece ensinável e, por isso, continua crescendo. Prosperidade é expansão, e expansão só acontece em terreno flexível. Quando você se permite ouvir, o universo responde com novas possibilidades. O orgulho bloqueia, o silêncio abre caminhos. A prosperidade que o orgulho impede é aquela que depende da entrega. Prosperar é esvaziar-se do ego, para permitir que a sabedoria flua. O silêncio é o antídoto. Nele, o orgulho se dissolve e dá lugar à clareza. Escreva nos comentários: eu escolho o silêncio do orgulho e a sabedoria da humildade. Que essa frase lembre que toda verdadeira riqueza nasce do reconhecimento de que não sabemos tudo e que justamente por isso podemos aprender infinitamente. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza e continue essa jornada de autotransformação. Porque prosperar é, antes de tudo, tornar-se leve o suficiente para receber. Prosperar sem propósito é como colher sem plantar. É possuir frutos que não alimentam. É acumular resultados que não geram sentido. O propósito é a raiz invisível de toda prosperidade verdadeira. Sem ele, qualquer conquista se torna pesada, qualquer vitória perde sabor, e o sucesso se transforma em fardo. Jesus prosperava em propósito, não em posses. Sua abundância era medida pela profundidade de sua entrega, e não pela quantidade de seus bens. Ele nos mostrou que a verdadeira riqueza nasce do servir, e não do ter. A mente moderna, seduzida por metas e recompensas, esqueceu esse princípio. Trabalha por dinheiro, busca status, deseja reconhecimento, mas raramente pergunta por quê. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, descobriu algo essencial. O ser humano pode suportar quase tudo, desde que encontre um sentido para suportar. A ausência de propósito é a verdadeira pobreza. Quando não se sabe o porquê de caminhar, qualquer caminho cansa.
A prosperidade começa quando o propósito é reencontrado, quando o trabalho deixa de ser um meio de sobrevivência e passa a ser expressão de quem você é, quando o dinheiro se torna ferramenta de realização e não substituto de valor. O propósito dá direção à energia, e energia direcionada é poder criador. Por isso, prosperar não é correr atrás de resultados, é alinhar-se com aquilo que o faz acordar com paz. Pergunte a si mesmo: por que eu quero o que eu quero? Essa pergunta, feita em silêncio e honestidade, revela mais sobre sua prosperidade do que qualquer número em sua conta bancária. Às vezes, por trás do desejo de abundância há uma ferida. O medo de não ser visto, o medo de ser esquecido, o medo de precisar dos outros. Quando você identifica o que há por trás do desejo, ele se purifica e o propósito real emerge. A prosperidade baseada em propósito é estável, porque não depende das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando o mundo muda. É o tipo de riqueza que não pode ser roubada, porque mora no sentido daquilo que você faz. Escreva nos comentários: meu propósito é a base da minha prosperidade. E permita que essas palavras se tornem uma âncora em sua caminhada. Se essa reflexão ressoou dentro de você, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, aprendemos que o verdadeiro sucesso é servir com o coração. Porque toda abundância duradoura nasce de um propósito que transcende o ego. O silêncio é a linguagem da alma próspera. Ele não é ausência de som, mas presença de essência. Pessoas realmente prósperas falam menos, escutam mais e reagem com serenidade. O silêncio delas não é apatia, é poder disciplinado. É o domínio sobre a própria energia, a capacidade de escolher quando agir e quando apenas observar. Quem vive em ruído constante demonstra escassez emocional. A necessidade de ser ouvido é, muitas vezes, o reflexo de uma mente que ainda não aprendeu a ouvir a si mesma. O ruído interior nasce da confusão entre expressão e carência. Muitos falam demais porque temem desaparecer no silêncio. Mas é justamente nele que a verdadeira presença nasce. O sábio sabe que o silêncio é uma forma de oração, um território onde a alma se reorganiza. Quando a mente se aquieta, o coração se alinha e o corpo volta a vibrar em equilíbrio. A prosperidade interior é consequência desse alinhamento. É quando a mente deixa de lutar contra o que é e começa a cooperar com o que existe. Sêneca escreveu: nada é mais poderoso do que uma mente em silêncio. Essa frase revela uma verdade que o mundo moderno esqueceu. Prosperidade é concentração. Quando o pensamento cessa o tumulto e se volta para dentro, a energia antes dispersa se transforma em força criadora. Nesse estado, a intuição floresce e as decisões se tornam simples. O silêncio é, portanto, a base da lucidez. E lucidez é o solo fértil da prosperidade. Em um mundo que te convence de que precisa falar, justificar e provar o tempo todo, o silêncio é um ato de revolução espiritual. Ele te devolve a autonomia, te faz perceber que nem toda resposta precisa ser dada e que, muitas vezes, o verdadeiro poder está em não reagir. Prosperar é ter controle sobre o próprio verbo, usar a palavra apenas quando ela serve à paz, não ao ego. A prosperidade interior se manifesta na quietude. Quanto mais você silencia, mais ouve o que realmente importa. Quanto mais escuta, mais percebe que não há necessidade de provar nada a ninguém. E é nesse espaço de tranquilidade que a vida flui naturalmente, sem resistência. Escreva nos comentários: eu escolho o silêncio que me fortalece. Ao escrever, sinta o peso das palavras se dissolvendo e a calma tomando o lugar do esforço. E se este tema ecoou em você, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui a prosperidade é cultivada no silêncio, porque é nele que o espírito se torna fértil e a alma aprende a florescer sem ruído. A prosperidade é um espelho. Ela não muda quem somos, apenas amplia o que já existe dentro de nós. Quando chega o poder, seja ele financeiro, emocional ou espiritual, o caráter é revelado. O homem justo prospera e reparte. O tolo prospera e se perde. A diferença não está no quanto se possui,
mas no quanto se permanece consciente. O poder tem a capacidade de revelar onde ainda habitam as sombras. E muitas vezes, a maior prova não é suportar a escassez, mas sustentar a abundância com humildade. Salomão viveu esse dilema. Recebeu sabedoria e riquezas incomparáveis, mas em algum ponto do caminho, permitiu que a vaidade o distanciasse da sabedoria que o havia exaltado. É um retrato perfeito do que acontece com muitos de nós. Quando o que temos começa a ser mais importante do que o que somos, a ruína se aproxima. A Bíblia adverte que a soberba precede a queda. E a queda não é castigo, é correção. É a forma da vida nos lembrar de onde viemos e a quem devemos gratidão. A prosperidade testa o caráter, porque o poder financeiro e emocional amplifica as intenções. O que antes era apenas um pensamento, torna-se ação. O que era sutil, ganha forma. Por isso, o dinheiro e o sucesso são apenas instrumentos. Eles não corrompem, apenas expõem. O caráter é o filtro através do qual a prosperidade flui. Se o filtro está limpo, ela se multiplica e abençoa. Se está turvo, ela estagna e se volta contra quem a possui. Por isso, o autodomínio é o alicerce da prosperidade duradoura. Antes de gastar, antes de decidir, antes de agir, é preciso perguntar: isso me engrandece ou apenas me infla? A prosperidade que engrandece é aquela que serve, que eleva, que gera paz. A que infla é barulhenta, imediata e inevitavelmente passageira. O verdadeiro teste da prosperidade não é o quanto você pode conquistar, mas o quanto consegue permanecer simples enquanto conquista. A prosperidade que não testa o caráter é ilusória. A verdadeira faz do poder um espelho e do espelho um mestre. Quando se passa por essa prova com humildade, a riqueza deixa de ser algo que você possui. Ela se torna algo que você é. Escreva nos comentários: eu sou fiel à prosperidade que me torna melhor. Deixe que essas palavras ressoem como um voto silencioso de integridade. E se este tema falou ao seu coração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, aprendemos que prosperar é crescer em luz sem se esquecer das raízes, porque o verdadeiro poder é aquele que continua puro, mesmo quando o ouro brilha. Toda prosperidade é cíclica. Há tempos de abundância e tempos de poda, e ambos são sagrados. Quem realmente compreende o fluxo da vida sabe que perder também é parte do caminho de prosperar. A terra fértil precisa de repouso, o rio precisa de curvas e o coração precisa de pausas. Assim como o agricultor não teme o inverno porque confia na primavera, a alma sábia não teme a perda. Ela entende que até o que se vai ensina. Vivemos em uma cultura que idolatra o ganho e despreza o vazio. Mas o vazio é fértil. Ele é o espaço onde o novo se forma. A neurociência mostra que o cérebro, diante da perda, tenta resistir, lutar, reter. É o instinto de sobrevivência tentando preservar o que já não cabe. No entanto, é o córtex anterior, a parte responsável pela razão e pelo desapego, que precisa ser ativado nesse momento. Ele nos ensina que perder nem sempre é fracassar, às vezes é evoluir. Quando conseguimos respirar diante da perda, o medo se transforma em clareza. A dor de perder é o treinamento da alma para o verdadeiro desapego. O que permanece após a perda é o que de fato nos pertence. Por isso, prosperar é aprender a deixar ir o que cumpriu seu propósito. Nada é eterno quando o ciclo precisa continuar. E quanto mais resistimos, mais sofremos. A verdadeira força está em aceitar que tudo o que vem, vem para ensinar. E tudo o que parte, parte para libertar. Na prática espiritual, desapegar é reconhecer que o amor não termina quando o objeto do amor se vai. A gratidão o mantém vivo. Tudo que foi entregue com amor permanece no tempo. Tudo que foi retido por medo se desfaz. Prosperar, portanto, é manter o coração aberto, mesmo depois de perder. É não permitir que a perda destrua o que ela veio fortalecer. A fé, a dignidade, a confiança no fluxo da vida. Prosperar é compreender que a perda é apenas uma forma diferente de abundância. Uma abundância que não acrescenta, mas depura.
Quando você aceita isso, nada mais se quebra por dentro, porque o que você é se torna maior do que tudo o que pode ter. Escreva nos comentários: eu aceito as podas da vida como parte da minha prosperidade. Que essa frase te acompanhe como um lembrete de que perder também é florescer. E se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, prosperar é aprender a permanecer inteiro, mesmo quando as folhas caem, porque até o outono é uma forma de amor. A verdadeira prosperidade não é um prêmio, é uma postura. Ela não depende da sorte do tempo ou das circunstâncias, depende da forma como você escolhe se posicionar diante da vida. Prosperar é viver com consciência, servir com propósito e permanecer íntegro quando tudo à volta parece se fragmentar. É compreender que a mente próspera não busca possuir, busca contribuir, porque quem vive para servir, inevitavelmente será suprido. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem é a síntese da prosperidade espiritual. Quando a mente está voltada para o que é justo, essencial e verdadeiro, o resto flui naturalmente. A abundância não é o foco, é a consequência. E tudo o que vem dessa fonte permanece, porque nasce do equilíbrio e da coerência. Prosperar é caminhar com o coração firme na verdade, mesmo quando o caminho parece incerto. Epicteto, o filósofo estoico, escreveu: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece, que define sua fortuna. Essa frase revela que a prosperidade não está nos eventos, mas nas respostas. A pessoa próspera não controla o mundo, mas domina a si mesma. E esse domínio é o maior de todos os poderes, porque ninguém pode tirá-lo. Quando você compreende isso, descobre que a verdadeira fortuna é ser dono das próprias reações. Calmo diante da perda, sereno diante do ganho, inteiro em meio ao caos. A prosperidade que permanece é aquela que não precisa de palco nem de plateia. Ela floresce em silêncio, como uma árvore que dá frutos porque está em paz com suas raízes. A árvore não se exibe, não se compara, não se apressa. Ela apenas cresce no ritmo do sol e do vento. Assim é a alma que prospera, enraizada na fé, alimentada pelo propósito e fortalecida pela serenidade. Prosperar é permanecer. É manter o coração estável, mesmo quando o mundo muda de forma. Porque o que é verdadeiro não se perde, apenas se transforma. E a riqueza que nasce da verdade não precisa ser defendida, apenas vivida. Escreva nos comentários: eu permaneço em paz, e tudo o que é meu floresce no tempo certo. Que essa frase se torne um lembrete diário de que a prosperidade duradoura é o reflexo da alma madura. E se este conteúdo te tocou profundamente, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um convite para que você viva a abundância que não depende do que você tem, mas do que você é. Uma prosperidade que permanece, silenciosa e eterna.